Bom dia, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, que Deus te guarde, que Deus te ilumine em nome de Jesus nesta manhã, que a graça de Deus possa te acompanhar, que a graça de Deus possa te libertar nesta manhã em nome de Jesus e que você possa ser mais do que vitorioso para a honra e glória dele, amém? Eu quero te dar uma direção nesta manhã, quero te dar algumas orientações espirituais para que Deus ele possa abençoar a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus, amém? Antes de sair hoje para o seu trabalho, ore e peça que Deus venha te proteger, que Deus venha te livrar dos laços do inimigo. Amém? Lá no seu trabalho, vigie, ore e vigie. Ore, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, tentando procurar uma brecha para nos tragar. Então, nesse dia, dobre a sua vigilância. Amém? Nas palavras, naquilo que você ouve, nas suas atitudes. Toma muito cuidado em nome de Jesus para que você não venha cair nas armas, nas ciladas do inimigo. Amém? Fique com essa orientação, com essa palavra profética nesta manhã sobre sua vida em nome de Jesus. Amém? Da série da cura da alma, que nós estamos nessa semana falando muito sobre a cura da alma, né? E orando e pedindo para que Deus venha abençoar a sua vida. Hoje as pessoas falando em cura, em libertação, em transformação de vida. Hoje a maioria das pessoas, elas precisam mais de cura na alma. Elas precisam mais de cura na alma do que propriamente no corpo. Algumas pessoas, elas estão bem fisicamente, elas estão bem, aparentemente, fisicamente, né, bem, mas estão doentes na alma. Estão doentes na alma. Estão feridas, carregam feridas na sua alma, carrega feridas dentro do seu coração, carrega feridas que muitas das vezes não cicatrizaram, estão expostas. Qualquer ventinho, qualquer toque, qualquer fala ou frase relacionado à pessoa ou aquela situação, a pessoa ela já sente incomodada, começa a doer no coração, a pessoa começa a ficar com mal-estar. Por quê? Porque existe uma ferida na alma e ela precisa ser curada nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu profetizo a cura na sua alma nesta manhã em nome de Jesus. As feridas da alma, que você carrega, que muitas das vezes as pessoas carregam, são traumas, são consequências, são situações difíceis que foi conforme aquela pessoa foi tratada pelas pessoas. Então aquilo que ela passou, seja familiar, seja com amigos, seja no meio social, seja na igreja, seja em tantos lugares, isso causou um trauma. E esse trauma causou uma lesão na alma, causou uma ferida, e essa ferida hoje se encontra aberta. Mas o que causa as feridas na alma? O que causa as feridas na alma? O que causa as feridas na alma geralmente são palavras pesadas, palavras malditas, palavras faladas de uma forma grosseira, palavras de ódio, palavras de críticas destrutivas, palavras pesadas que pessoas usou talvez contra você. Muitas das vezes, outras coisas que causam as feridas da alma, o desprezo. Às vezes as pessoas têm te desprezado. Às vezes as pessoas têm te desprezado, deixar de lado. O abandono muitas das vezes tem causado muitas doenças psíquicas, doenças na alma, que tem trazido sérios problemas para as pessoas, principalmente crianças, quando foram abandonadas pelos pais, abandonadas pelo cônjuge, abandonado pelo noivo, abandonado pela pessoa que amava, abandonado pelas pessoas em qualquer meio social, abandonados pelos amigos. Então muitas pessoas, isso causa geralmente feridas na alma, decepções. As decepções, às vezes você confiou tanto naquela pessoa e aquela pessoa te decepcionou. Traições, seja ela qual for, críticas, mágoas. Isso é que causa muitas das vezes as doenças na alma.
E hoje, quantas pessoas têm carregado doenças na alma, esses traumas, essas decepções, e não consegue muitas das vezes, e às vezes às vezes não consegue mais confiar nas pessoas, às vezes não consegue mais construir um relacionamento, tanto com as pessoas quanto com Deus, porque isso também impede, muitas das vezes, da gente ter um relacionamento espiritual com Deus. Mas nada é impossível para Deus. Mesmo que seja uma doença incurável, seja ela física, seja ela emocional, seja ela na alma, seja ela espiritual, nada é impossível para Deus, porque se Deus te quiser curar, Ele te cura aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, conta a história de um leproso. Conta a história de um leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45 diz assim: E aproximou-se dele um leproso que rogando e prostrando e adorando, dizendo: Se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: Quero ser limpo. E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E ele ficou limpo. E advertiu severamente e logo despediu. Amém? Eu vou ler só até mente aqui, depois você lê lá na sua casa. Amém? Leia aí na sua casa depois essa passagem bíblica. Então, para a cura, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. E a primeira atitude que, se nós quisermos ser curados na alma, tanto na alma como no nosso corpo físico, a primeira atitude que nós devemos ter é buscar o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele foi aonde Jesus estava. Ele buscou o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus era o único que podia libertar ele daquela situação. Jesus Cristo é o único que pode te libertar das suas doenças emocionais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas na sua alma. Jesus Cristo é o único que pode tocar na sua alma, no seu espírito. Ele é o único que pode tocar no teu espírito, na tua alma. E Ele está te tocando nesta manhã. E Ele está te curando nesta manhã, tirando toda angústia, todo mal sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba na tua casa, receba na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Então a primeira atitude que você tem que fazer é buscar o Senhor Jesus Cristo. Buscar ter relacionamento com o Senhor Jesus. Buscar ter relacionamento. O que é relacionamento? É buscar uma vivência com Deus. Começar a ter uma vida com Deus. Aquele homem, ele buscou o Senhor Jesus. E ele estava tão desesperado pela cura da lepra, que ele não se importou em ser apedrejado pela multidão. Ele estava tão desesperado. Às vezes, o desespero pela cura, pela salvação, o desespero por uma libertação, às vezes, a gente não tem noção do perigo que as pessoas, porque ele poderia ser apedrejado. Ele poderia ser apedrejado até a morte. Mas ele estava tão desesperado pela cura, pela libertação, que ele não se importou com o que a multidão ia fazer com ele. Não se importe. O que importa é você ser curado. Então busca a Deus. Não importa se a sua família, se alguém vai se levantar contra você, se você vai buscar a Deus, se você vai para a igreja, se você vai caminhar com o Senhor Jesus. Não se importe com o que a multidão possa fazer com você. O que importa é que você vai ser curado e liberto de toda essa maldição na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então ele queria a cura, não por causa, escute isso que eu vou dizer, ele queria a cura não por causa da lepra que ele tinha. Ele queria a cura não por causa da lepra que ele tinha. Você sabe por quê? Por que ele procurou tão desesperadamente? Mas ele queria a cura não é por causa da lepra, é porque ele era solitário. Ele era uma pessoa que vivia na solidão. E ele não queria mais aquilo. E a lepra impedia dele viver, de ter uma vida normal. Ele vivia na solidão. Ele estava cansado de viver só. Ele era um excluído da sua família. Talvez você tenha se sentido excluído da sua família. Talvez os amigos te excluíram. Talvez as pessoas, a sociedade te excluiu. Ninguém quer ficar perto. A Bíblia diz que ninguém
ninguém poderia ficar perto dele. Ele era desprezado. Ele queria a cura porque ele não queria mais ser desprezado. Ele queria a cura porque ele não queria mais ser excluído da sociedade. Ele queria a cura porque ele não queria que a sua família o desprezasse mais. Ele queria a cura porque ele queria ter os amigos dele de volta. Ele não queria mais viver na solidão. Hoje muitas pessoas querem ser curadas. Muitas das vezes não por causa em si da doença, mas porque elas querem ter uma vida normal. Aquele homem, ele não poderia ter uma vida normal. Ele não tinha uma vida. Ele era uma pessoa infeliz. Ele não poderia ao menos sonhar em ter uma vida a dois. Ele não poderia ao menos nem sonhar em ter uma vida abençoada, financeira, profissional. Ele não poderia nem ao menos poder trabalhar. Por causa daquela doença, ele era uma pessoa infeliz. Então, o desespero da cura dele não era por causa da lepra, e sim porque ele se sentia excluído da sociedade. As pessoas não queriam ficar perto dele. Talvez você se sente assim como aquele leproso. Desprezado, humilhado, excluído, desprezado, criticado. Talvez você se sente assim. Mas nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele vai te curar. A Bíblia diz que Ele prostrou e disse: se quiseres, tu podes limpar-me. Se quiseres. Por que Ele disse assim, se quiseres? Porque Ele sabia que aquela lepra que estava no corpo dele era por causa de algum pecado que ele havia cometido. Porque antigamente, Deus, com sinal de castigo, Deus marcava as pessoas com a lepra, com a doença da lepra, para que aquela pessoa, a sociedade vê que aquela pessoa ela cometeu um pecado contra Deus. Então, ele disse assim: se quiseres, pode me curar. Então, ele sabia a causa, por que ele estava com aquela doença. Muitas das vezes nós também sabemos a causa das nossas doenças. Às vezes nós também sabemos por que nós estamos tristes, por que nós estamos angustiados, por que nós estamos passando por dificuldades, seja emocionais, seja na alma. Nós sabemos muitas das vezes qual é a causa, mas nós não queremos resolver. Aquele homem, ele diz assim: se quiseres. A palavra se quiseres também mostra que ele estava arrependido. Ele estava arrependido. Por isso que ele disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Se quiseres, essa palavra mostra que ele estava totalmente arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Então o segundo passo é pedir perdão e liberar perdão. É você pedir perdão e perdoar quem te ofendeu, quem te magoou, quem te decepcionou, quem te traiu. A cura da alma, você precisa liberar o perdão. E você pede perdão não para liberar a outra pessoa, para inocentar a outra pessoa, não, mas para libertar você. Porque quando você libera o perdão, quando você perdoa aquela pessoa, você não está inocentando ela, você não está liberando ela, não, você está liberando você está curando você. É você quem está sendo livre. Muitas pessoas dizem: não, eu não perdoo. Tem pessoas que falam assim: não, eu não perdoo. De jeito nenhum. Mas se você não liberar o perdão, você vai carregar essas mágoas, essas doenças, essa decepção. E isso muitas vezes pode te levar à destruição da sua alma, eternamente. Shakespeare dizia assim: a falta do perdão é um veneno. Quando você não libera o perdão, é um veneno que você bebe achando que a outra pessoa vai morrer. Então, quando você libera o perdão, você não está simplesmente só inocentando ou liberando perdão para aquela pessoa, mas você está se curando. Que nesta manhã você possa receber a cura, você possa receber a libertação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo teve compaixão dele. Jesus teve compaixão. Empatia, como eu já expliquei aqui, empatia é algo que você sente pela pessoa, mas você não faz nada, você tem empatia pela pessoa. Mas compaixão
é algo que você tem empatia, e compaixão é algo que você coloca, né? É algo que você tem uma atitude. Jesus teve uma atitude, Jesus teve compaixão, Jesus viu que ele estava arrependido. E Jesus Cristo, ele não rejeita um coração contrito e arrependido. Ele não rejeita. E quando Jesus Cristo, ele faz aquela pergunta: se quiseres, pode me curar? Ele diz sim, claro que seja limpo. E imediatamente aquele homem, ele foi limpo da lepra. E aquele homem, quando a lepra saiu do corpo dele, ele se sentiu livre. Ele começou a sonhar que agora ele poderia, que ele não ia ser mais desprezado. Além de Jesus curar o corpo físico dele, a alma dele também foi curada. Os sentimentos, as emoções dele também foi curada. Porque a partir daquele momento, ele nunca mais ia ser desprezado. A partir daquele momento, ele nunca mais ia sentir solidão. A partir daquele momento, nunca mais ele ia ser humilhado, criticado. Ele poderia sonhar a partir daquele momento. Jesus Cristo, ele é um Deus que cura a alma, o espírito e o nosso corpo físico de todas as doenças. Receba a sua cura nesta manhã, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu quero interceder por este homem, por esta mulher. Meu Deus, que neste momento, ó Deus, pede perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. E mostre, Senhor, um coração arrependido e que sabe, ó Deus, que precisa liberar o perdão, que precisa liberar, ó Pai, não para que a outra pessoa seja inocentada, mas para que ela mesma possa ser livre e liberta, Senhor, de toda essa perturbação emocional. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, de todos os traumas, de todas as mágoas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a cura, a libertação nesta manhã sobre este coração, sobre esta alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa os pecados, perdoa, Senhor, todas as falhas, perdoa, Senhor, este homem e esta mulher, meu Pai, este coração arrependido e contrito, meu Pai, neste momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, libera, Senhor, o perdão sobre a vida dos teus filhos, assim como eles também, Senhor, têm liberado o perdão sobre aqueles que os têm ofendido, que os têm criticado, que os têm decepcionado, que os têm traído, que os têm, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, desprezado e decepcionado. Por isso, meu Deus, nesta manhã, que haja cura e que haja libertação, Pai, esta manhã, sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a cura, a libertação sobre este lar, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Receba a sua cura nesta manhã, a cura na alma, que você seja liberto, que você seja transformado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus.